Olá pessoal, voltamos então, dando sequência aqui no nosso curso de resolução de questões da Fundação Carlos Chagas. Mais uma aula em que o objetivo é apresentar para vocês enunciados que envolvem a parte de regra de 3 composta. É para sair aqui do curso entendendo todas as pegadinhas que a FCC pode apresentar para vocês. Então, tá chegando mais uma aí, prova importante, mais um TRT, esse aí é o TRT da 15ª região, um TRT sonhado por muitos de vocês aí, que é o TRT de Campinas, né? Então olha o que apareceu aí nessa provinha que veio dizendo que em um escritório, 4 funcionários de mesma capacidade de trabalho conseguem digitar um total de 240 páginas em 3 dias, trabalhando ininterruptamente por 6 horas diárias. Quantas páginas devem digitar 3 desses funcionários em 4 dias, trabalhando ininterruptamente 4 horas por dia? Esse Bzinho que apareceu aqui no enunciado está errado, né? Então vamos lá, me ajuda aí, vai falando daí que eu vou anotando daqui, pode ser? Fala para mim qual que é a primeira grandeza que você enxergou. Isso aí. Funcionários. Lindo. Próximo. Uma outra grandeza que nós temos aqui é a grandeza páginas. Ok. Mais uma grandeza. Dias. Perfeito. Outra grandeza, horas diárias. Poxa, Bruno, 4 grandezas? Pode acontecer isso? Claro que pode. Apesar de realmente os padrões das questões da Fundação Carlos Chagas trazerem, né, serem de trazer 3 grandezas, mas obviamente nada impede que nós tenhamos mais. Questões com 5, 6, 7 grandezas podem aparecer sem problema nenhum. Então aqui, uma com 4, fugindo um pouquinho a regra do que a FCC faz, mas totalmente dentro do que é possível. Então a gente começa. 4 funcionários que digitam 240 páginas em 3 dias, trabalhando 6 horas por dia. Depois, quantas páginas, então eu tenho uma dúvida aqui sobre a quantidade de páginas, quantas páginas devem digitar 3 desses funcionários em 4 dias de trabalho, trabalhando ininterruptamente 4 horas por dia. Ok, pronto. Vocês estão lembrados que eu falei que independe aqui a ordem em que vocês vão colocar as grandezas. Como quem manda realmente a grandeza que tem o X, é a partir dela que a gente começa e é ela que a gente compara com todas as demais. Então quem está mandando aqui na parada é o número de páginas. Eu vou imaginar então que o número de páginas vai aumentar. Então, quem que você quer comparar primeiro? Quer comparar páginas com funcionários, com dias, com horas por dia? Não tem problema nenhum, vou começar aqui comparando páginas com funcionários, pode ser? Então se eu for comparar páginas com funcionários, é porque eu vou partir do princípio que o número de dias de trabalho que eles têm continua sendo o mesmo, e o número de horas que eles trabalham diariamente também continua sendo o mesmo. Então, de maneira simples, o que acontece quando eu preciso digitar um número maior de páginas? Para digitar um número maior de páginas, eu preciso ter mais funcionários trabalhando para mim, ou eu preciso diminuir a quantidade de funcionários? Com certeza, eu preciso ter um maior número de funcionários, concordam? Quanto maior for o número de páginas, maior será também o número de funcionários que eu vou ter que contratar para trabalhar para mim. Então, está aqui, páginas e funcionários são 2 grandezas diretamente proporcionais. Depois, eu quero comparar páginas com dias. Então, se eu quero comparar páginas com dias, eu vou imaginar que a quantidade de funcionários vai se manter constante e que a quantidade de horas por dia que esses funcionários trabalham também continua constante. Então, comparando páginas com dias, se eu preciso digitar um maior número de páginas, é porque eu vou precisar de mais dias, ou seja, eu vou precisar de mais tempo, ou com o maior número de páginas eu posso diminuir o número de dias, eu posso diminuir o tempo? Com certeza não, né? Quanto mais páginas eu precisar digitar, naturalmente, maior vai ser o número de dias que eu vou precisar para executar essa tarefa. Então aqui significa que páginas e dias são 2 grandezas diretamente proporcionais. E
temos também que comparar páginas com horas por dia. E aí o raciocínio seria bem parecido com o que nós usamos para comparar com dias, porque se eu preciso digitar mais páginas, eu preciso naturalmente trabalhar mais horas por dia. Então, seriam duas grandezas diretamente proporcionais. Bom, na realidade, levando-se em consideração que o nosso x tinha relação com o número de páginas, todas as grandezas acabaram sendo diretamente proporcionais. Quanto maior o número de páginas, maior o número de funcionários. Quanto maior o número de páginas, mais dias eu preciso. Quanto maior o número de páginas, mais horas por dia eu terei que trabalhar. Quer sair isolando o x? Pode colocar que 240 está para x, assim como. Aí você multiplica 4/3 por 3/4 por 6/4. Pode fazer assim, para quem quiser isolar o x. Desta vez, eu vou fazer pelo método da cruz. E como aqui todas elas acabaram sendo diretamente proporcionais a páginas, como eu não tenho que inverter, pelo método da cruz a coisa já vai ficar automática, porque aí basta que eu pegue a linha em que o x está, basta que eu pegue a linha em que o x está e a coluna em que o x está. Então a conclusão que a gente chega é que o nosso x vai ser 3, no numerador eu coloco 3 vezes 240 vezes 4 vezes 4. Pelo método da cruz, vocês têm que se lembrar que quem fica sobre a cruz fica sempre no numerador. Então, 3 vezes 240 vezes 4 vezes 4, sobre, no denominador, a gente coloca o que sobra. 4 vezes 3 vezes 6. Então, o nosso x aí vai ter que ser, simplifica, o 4 com o 4, o 3 com o 3, o 240 com o 6, 240 por 6 vai dar 40, 6 por 6 vai dar 1. Conclusão, o nosso x então vai ter que ser 40 vezes 4, ou seja, o nosso x aqui vai ter que ser igual a 160. 160 o quê? 160 páginas, ok? 160, a resposta correta então estava indicada para vocês lá na letra E. Certinho? Fechamos essa. Maravilha? Vem comigo então, vamos para a próxima. Nosso próximo enunciado, prova de TRF da 5ª região, veio dizendo que sabe-se que juntos 3 funcionários de mesma capacidade operacional são capazes de digitar as 160 páginas de um relatório em 4 horas de trabalho ininterrupto. Nessas condições, o esperado é que 2 deles sejam capazes de digitar 120 páginas de tal relatório se trabalharem juntos durante... E aí nós temos aqui então essas alternativas. Durante 4 horas e 10 minutos, 4 horas e 20 minutos, 4 horas e 30 minutos, 4 horas e 45 minutos ou 5 horas. Mais uma vez, como nós temos aqui o tempo fracionado em horas e minutos, não é regra, mas eu sugiro que vocês passem tudo para minutos. Se o nosso gabarito, porventura, for a letra C, e se você deixasse o tempo em horas, talvez você nem percebesse, porque se for a letra C, você vai acabar encontrando 4,5 horas, e 4,5 não é um número de difícil interpretação. Agora, se você deixar o seu tempo em horas, e se o gabarito for a letra B, por exemplo, você acabaria encontrando 4,333, que eu não sei se é assim tão trivial de se afirmar que isso é equivalente a 4 horas e 20 minutos. A mesma coisa sobre o 4 horas e 45 minutos. Se você deixasse o seu tempo em horas, e se o nosso gabarito for a letra D, por exemplo, você vai acabar encontrando 4,75 horas. É tranquilo para você interpretar que esse 4,75 corresponde a 4 horas e 45? Se for, moçada, se esses valores que eu estou falando aqui para vocês forem automáticos, então nem tem necessidade de passar para minutos. Agora, se você estiver olhando para esse 4,75 e se você não faz ideia de que isso corresponde a 4 horas e 45 minutos, e a mesma coisa aqui, olha, se para você esse 4,333 não é nem um pouco familiar,
ao fato de que equivale a 4 horas e 20 minutos, então passe tudo para minutos. As nossas grandezas aqui, então, seriam 3. Concordam comigo? Quais são as nossas grandezas? Confiram. Uma, funcionários. Vamos colocar aqui. Ó, funcionários. Então tá aqui, ó. 3 funcionários de mesma capacidade operacional são capazes de digitar as 160 páginas. Então nós temos aqui, olha, páginas em 4 horas de trabalho. Então aqui o tempo, que é o que eu comentei, eu vou passar esse tempo aqui então para minutos, né? O tempo de 4 horas escrito em minutos, 4 horas, nós sabemos que correspondem então a 240 minutos. Então a gente deixa 3 funcionários, 160 páginas, 240 minutos. Aí agora eu vou colocar aqui, olha, nessas condições o esperado é que 2 deles, ou seja, 2 funcionários, sejam capazes de digitar as 120 páginas desse relatório e aí nós temos aqui a nossa incógnita relacionada ao tempo em minutos. Então, venham comigo, vamos lá. Tempo é a grandeza que vai mandar aqui na brincadeira. Eu vou imaginar então que eu preciso ou que eu tenho mais tempo. Vou comparar tempo com funcionários. Esqueça os números. Compare a ideia das grandezas. Então, o que eu quero que você saiba é o seguinte. Eu tenho mais tempo ou eu estou gastando mais tempo. Se eu estou gastando mais tempo, é porque eu tenho mais funcionários trabalhando para mim ou é porque eu tenho menos pessoas trabalhando? Pensem comigo friamente. Vamos lá? Se eu estou gastando mais tempo, é porque com certeza o número de funcionários é menor. Então significa que tempo e funcionários são 2 grandezas inversamente proporcionais. Agora a gente vai comparar tempo com páginas. Tempo e páginas. Quanto mais tempo eu tenho, o que acontece com a quantidade de páginas que eu posso digitar? Se eu tenho mais tempo, naturalmente, mais páginas eu posso digitar. Significa, então, que estas 2 grandezas são diretamente proporcionais. Independentemente da ordem que você tenha colocado, o que não vai mudar é a relação entre as grandezas. Não precisa se preocupar com seta, se não quiser usar seta não tem problema, mas era fundamental que você percebesse que em relação a tempo, funcionários é inversamente, e que em relação a tempo, páginas é uma grandeza diretamente proporcional. Vou optar por resolver da primeira maneira, que é aquela então em que eu isolo o x. Se aqui eu optar por isolar o x, eu passo a ter então 240 sobre x, que tem que ser igual a esse 3 sobre 2 de funcionários, como funcionários ficou no sentido contrário ao do meu x, eu vou inverter. Ao invés de 3 sobre 2, eu vou escrever 2 sobre 3. E os 160 sobre 120 eu mantenho. Então, vezes 160 sobre 120. O que a gente pode fazer aqui então? Você vai cancelar para mim, ó. Corta 0 com 0. O que mais? Tem o 2 e o 12, por exemplo, que são divisíveis pelo próprio 2. 2 por 2 vai dar 1, 12 por 2 vai dar 6. Tem também o 16, que pode ser simplificado com o 6. O 16, se eu for simplificar com o 6, 16 por 6 vai dar 8 em cima. Na verdade, que aí eu estou dividindo por 2, né? Não pelo próprio 6, estou dividindo por 2. 16 por 2 dá 8, 6 por 2 vai acabar dando 3. Vamos fazer uma simplificação aqui, que como eu sempre falo, eu vejo que vocês não fazem, mas que a gente pode fazer uso, que é a ideia de simplificar o 240 que está lá no primeiro membro com o 8 que está no segundo membro. Concordam comigo que a gente tem condição de fazer isso? Então, está aqui, olha. Como eles estão em lados diferentes da igualdade, mas como eles estão numa mesma linha, os dois estão como numeradores, a gente pode simplificar então, olha. 240 por 8 vai dar 30, 8 por 8 vai dar 1.
Bom, do jeito que eu fiz, acabou a festa. Não tem como eu simplificar mais. Então eu vou chegar à conclusão de que 30 sobre x tem que ser igual a 1 sobre 9. Se 30 sobre x é igual a 1 sobre 9, significa então que o nosso x tem que ser igual a 30 vezes 9. Se o x é 30 vezes 9, o x então tem que ser igual a 270, e aí seriam então 270 minutos. 270 minutos não é a nossa resposta, visto que aqui eles fracionaram as alternativas. Então, o 270, se eu for dividir por 60, 270 por 60 vai dar 4 e vai sobrar 30. O que eu encontro no denominador indica para mim o total de horas e o que resta indica para mim a quantidade de minutos. Então aqui a gente precisaria concluir que o tempo de 270 minutos equivale a 4 horas e 30 minutos. Bem, foi o que eu avisei, né? De antemão, a gente não sabia qual que seria a resposta. Quem acabou deixando aqui o tempo em horas, encontrou um x igual a 4,5. 4,5 não é de difícil interpretação, 4,5 horas, 4 horas e 30 minutos. Então, talvez o candidato nem se preocupasse com a transformação, mas repito, isso porque aqui, por sorte, nós tivemos a letra C. Se o gabarito fosse A, B ou D, a conclusão poderia ser um pouquinho mais complicada. Então aqui, gabarito correto, letra C de casa, e aí está feita então mais uma questãozinha de regra de 3 composta da Fundação Carlos Chagas. Venham comigo, tem mais uma chegando aí para vocês. Enunciado completinho, essa questão eu gosto dela porque é um enunciado bem completo. Foi prova aí também de TRT. O enunciado veio dizendo que em certo dia, Jazão, que é analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho, recebeu um lote de processos em cada um dos quais deveria emitir seu parecer. Sabe-se que ele executou a tarefa em 2 etapas. Pela manhã, em que emitiu pareceres para 60% do total de processos, e à tarde, em que os emitiu para os processos restantes. Se na execução dessa tarefa, a capacidade operacional de Jazão no período da tarde foi 75% da do período da manhã, então, se pela manhã ele gastou 1 hora e 30 minutos na emissão dos pareceres, o tempo que gastou na emissão dos pareceres à tarde foi, e aí nós temos aqui então essas alternativas aí para vocês. Bom, vamos comigo, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui então 2 turnos, certo? Manhã e tarde. Vou deixar indicado aqui para vocês, olha, aqui numa linha eu vou colocar então as informações a respeito do turno da manhã e numa outra linha eu vou colocar as informações a respeito do turno da tarde. Só que eu tenho então 3 grandezas. Uma que tem a ver com a quantidade de processos. Só que aqui eles não falam numericamente sobre o total de processos. Eles apresentam esse dado em porcentagem, o que não tem problema nenhum. Outra, eles falam de capacidade operacional, que nós temos que levar em consideração, ok? Como de manhã ele trabalhou num ritmo e à tarde ele trabalhou em outro, isso caracteriza uma grandeza. Tudo aquilo que a gente varia o valor, a gente tem que levar em consideração como uma grandeza. Então, capacidade é uma grandeza aqui nesse exercício. Além do tempo, que no caso aqui foi dado em horas e minutos e que, para facilitar então a minha vida e fugir aí de problemas, eu já vou deixar tudo em minutos. Então, as nossas 3 grandezas são essas. O total de processos, na verdade, o percentual de processos, a capacidade de trabalho, o ritmo de trabalho, o rendimento, que foi o que eles chamaram aqui de capacidade operacional, e o tempo, que eu vou deixar aqui em minutos, já que, mais uma vez, nós temos alternativas aqui com tempos fracionados e que poderiam nos dar esquento de cabeça. Então vamos pegar aqui os dados. Pela manhã, ele emitiu pareceres para 60% do total de processos. Então vou colocar aqui, olha, no turno da manhã, 60% dos processos.
À tarde, ele emitiu o restante dos pareceres. Então, quando ele coloca aqui, olha, e à tarde em que os emitiu para os processos restantes. Fica subentendido com isso que à tarde, então, ele analisou o quê? 40% dos processos. Se ele fala dos processos restantes, eu entendo que o meu total é 100%, 60% foi no turno da manhã, então 40% ficou para o turno da tarde. Concorda? Com relação à capacidade, ele diz para a gente que a capacidade operacional de Jazão no período da tarde foi de 75% da capacidade do período da manhã. O que ele está querendo dizer com isso? O que ele está querendo dizer é que à tarde o rendimento dele foi pior. A capacidade dele diminuiu, o ritmo de trabalho dele diminuiu. Poxa, Bruno, mas como que eu expresso isso? Simples. Para a capacidade você tem que colocar valores. Invente qualquer valor que você quiser. Desde que no turno da tarde você coloque para mim um número que corresponda a 75% do que vai estar no valor da manhã. E aí, para não sofrer muito, o que eu vou fazer? Eu vou colocar que a capacidade da manhã é como se fosse 100 e que no turno da tarde era 75. Mas, de novo, quaisquer valores que vocês colocassem para mim aqui, desde que o que estivesse na linha do turno da tarde correspondesse a 75% do que estava no valor da manhã, quaisquer valores acabariam fechando o seu enunciado e você acertaria o exercício de qualquer maneira. Bem, a questão disse que pela manhã o grande Jazão gastou 1 hora e 30 minutos. Esse tempo expresso exclusivamente em minutos corresponde a quanto, hein? 1 hora são 60 minutos, 1 hora e 30 minutos, então é como se no turno da manhã ele tivesse precisado aí de 90 minutos, certo? Ele quer saber então qual foi o tempo que ele gastou para terminar de emitir os pareceres desse processo no turno da tarde. Então as minhas grandezas são essas: tempo, quantidade de processos e capacidade de trabalho. Vamos começar a nossa luta? Então tá aqui, olha. A grandeza que tem o X é a que manda. Quem está mandando agora é tempo. Eu vou imaginar que eu tenho mais tempo, que eu gasto mais tempo. Se eu estou gastando mais tempo, é porque, vamos comparar tempo com processos. Se eu estou gastando mais tempo, é porque a quantidade de processos que eu estou precisando analisar está maior ou está menor? O que você acha? Fala para mim, conversa comigo. Com certeza é maior, né? Quanto mais tempo eu gasto, é porque maior, consequentemente, é o número de processos que eu tenho que analisar. Então, processos e tempo são duas grandezas diretamente proporcionais. E eu não estou olhando para número, como sempre. Não preciso olhar para 60, 40, 90 e X. É para a grandeza que você tem que olhar. Agora você vai comparar para mim tempo com capacidade. Se eu estou gastando mais tempo para executar essa tarefa, o que está acontecendo com a minha capacidade de trabalho, com o meu ritmo, com o meu rendimento? Se eu estou gastando mais tempo, e vejam, lembre-se sempre o seguinte, você está comparando tempo com capacidade. Se você quiser pensar em processos nessa hora, você vai imaginar como se o número de processos estivesse constante. Se você está comparando tempo com capacidade, não vai falar que o número de processos aumentou, não. Esquece isso. Se você está comparando essas duas, você vai imaginar que a terceira está constante. Então vejam, eu estou gastando mais tempo, mas a quantidade de processos que eu tenho para analisar é a mesma. Então, tipo, eu estou gastando mais tempo, mas o meu serviço é o mesmo. Bom, qual que é a justificativa para isso? Se eu estou demorando mais, mas a minha quantidade de serviço é a mesma, é porque então o meu ritmo de trabalho é que está menor. A minha capacidade é que de alguma forma acabou diminuindo. Pronto, está aqui. Esse é o panorama, essa é a ideia que vocês deveriam ter apresentado para mim. Tempo e processos, duas grandezas diretamente proporcionais. Tempo e capacidade, duas grandezas inversamente proporcionais. Como que eu vou fazer dessa vez? Vou sair usando o método da cruz. Se eu optar pelo método da cruz, eu não preciso isolar o X. Eu preciso apenas organizar os dados, tendo o cuidado de observar aqueles que porventura ficarem de forma inversamente proporcional à grandeza que eu defini como sendo a grandeza do X, no caso aqui o tempo. Temos uma grandeza que é capacidade, que ficou inversamente proporcional a ela. Então, o 100 e o 75 eu vou ter que inverter. Os demais eu mantenho. Então, vai ficar assim, olha. 60, 40, 75 e 100
90 e x. O que a gente faz aqui então? Na linha do x nós passamos a cruz, na coluna do x nós passamos a cruz. Daí então o nosso x vai ser no numerador. No numerador eu coloco todos os números que ficaram sobre a cruz. No caso aqui, o 40, o 100 e o 90. No denominador, eu coloco todos os valores que ficaram fora da cruz. Nesse caso, os 60 e os 75. Então, confira comigo qual vai ser o valor do nosso x. Qual foi o tempo, então, que o Jazão gastou para terminar a tarefa dele no turno da tarde. Comecemos, então, aqui, cancelando 0 com 0. O que mais que eu posso fazer? Olha, vou pegar aqui, por exemplo, o 100 e o 75. Eu sei que os 100 e os 75 são divisíveis por 25. 100 dividido por 25 dá 4. 75 dividido por 25 dá 3. Dá para simplificar mais um pouquinho aqui. O 90, por exemplo, com 3, dá para simplificar. 90 dividido por 3 dá 30. 3 dividido por 3 dá 1. Tá vendo ali aquele 30 com 6? A gente pode simplificar eles também. Porque tanto o 30 quanto o 6 são divisíveis pelo próprio 6. 30 dividido por 6 dá 5. 6 dividido por 6 vai dar 1. O que sobrou para mim aqui? Sobrou para mim 4 vezes 4 vezes 5. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 5 vai dar 80. Então significa que no turno da tarde, o Jazão acabou levando 80 minutos para fazer análise de 40% dos processos. Os 80 minutos, naturalmente, não estão aqui nas alternativas. Afinal de contas, nós aqui passamos o tempo para minutos. Na verdade, passamos o tempo total para minutos, né? A gente tem que interpretar isso aqui agora, então, como horas e minutos. E aí, se você, porventura, não fizesse de cabeça, você poderia dividir por 60. Lembrando, o que você encontrar no quociente indica um número de horas exatas. E o que sobrar acaba permanecendo na mesma unidade que nós já tínhamos, então indicaria para a gente o tempo em minutos. Conclusão, o seu x igual a 80 minutos equivaleria então a um tempo de 1 hora e 20 minutos. 1 hora e 20 minutos, o gabarito correto está indicado para vocês aqui então, lá na letra A. Pronto, acabou. Então perceba que é uma questão cheia de detalhes, né? A possibilidade de vocês inventarem os valores, o cuidado que a gente tem que ter aqui de passar para minutos, porque essa que está aqui era uma, que igual eu falei, 1 hora e 20 minutos, se você deixa o seu tempo inicial ali de 1 hora e 30 minutos, se você deixa o seu tempo em horas, para a sua resposta ser 1 hora e 20 minutos, você teria que ter encontrado 1,333 e por aí vai. Então aqui é mais seguro tentar passar aí para uma unidade menor, no caso aqui os minutos, como nós fizemos. Gabarito feito, questão apresentada. Espero que vocês estejam pegando o jeito aí. Qualquer dúvida, voltem, acompanhem novamente a explicação. Façam sempre os simulados de vocês aí, organizem vocês mesmos a seleção de algumas questões, dos mais variados assuntos que nós fizemos até agora, porque não vai adiantar de nada também você se debruçar sobre essa lista aí, sobre esse PDF que você está acompanhando para essa aula, se você não voltar constantemente nos vários assuntos que nós já tratamos aqui ao longo das nossas aulas, tá bom? Brunão fica por aqui, você não me abandona, hein? Daqui a pouquinho eu volto e a gente continua. Tudo de bom, um forte abraço, valeu!